Entrar para o mercado do trabalho não tá fácil. Hoje tinha gente lá na fila do Cine, assim, olha, agasalhadinha tentando uma vaga. O desemprego no país ainda é alto e todos os dias a gente sabe de pessoas que buscam uma vaga. Agora, imagine a situação para quem tem alguma deficiência. Mesmo com a lei de cotas, ainda há dificuldades. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a auditora fiscal e coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, Patrícia Siqueira Silveira. Patrícia, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A Patrícia que hoje faz uma palestra lá no Senac, daqui a pouquinho a gente te conta mais. Patrícia, se tá difícil para quem, não tem deficiência, imagina para quem tem. Essa realidade no Brasil hoje e em Minas ainda é muito complicada. Em Minas a gente ainda tem que melhorar muito e na região do Triângulo mais ainda, né? Os números aqui na região do Triângulo são bem alarmantes. A média de cumprimento das cotas no estado de Minas Gerais é de 55%. Na cidade de Uberlândia, só 25% dessas cotas, dessas vagas estão ocupadas. Em Uberaba, cerca de 40%. Quer dizer, muito baixo aqui em Uberlândia, 25%. O que pode explicar isso? Eu acredito que exista muito desconhecimento e muito preconceito ainda por parte do empresariado. Existe muito essa visão de se ver a limitação da pessoa e não o potencial da pessoa. Ontem eu tinha uma reunião com as entidades de intermediação de mão de obra e me diziam que nós temos pessoas muito qualificadas, com deficiência, mas muito qualificadas e fora do mercado de trabalho aqui. E como fazer para que esse mercado seja ampliado? Assim, por exemplo, conhecimento da lei de cotas, hoje quantos % que tem que ter de funcionários com deficiência e trabalhar essas pessoas, o que poderia ser feito para melhorar? Eu acho que a gente precisa fomentar na região toda a questão da empregabilidade. A gente precisa colocar junto poder público, entidades de apoio e empresas, para que juntos eles possam traçar estratégias para essa empregabilidade. A lei determina que toda empresa com 100 ou mais empregados tenha que contratar um percentual de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Quanto maior a empresa, maior este percentual. Você falou da questão do preconceito, por exemplo, às vezes a empresa contrata até para atender a lei, mas às vezes não se sabe, fica com muito melindre na forma do tratamento. Isso existe? Existe muito. Existe todo esse conceito que as pessoas com deficiência são extremamente frágeis, que elas não podem estar em ambientes de risco, por exemplo. Isso não é verdade, isso é um mito. As pessoas têm muito potencial, então é preciso conversar com elas. O lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Então uma pessoa com deficiência, ela sabe muito bem te dizer, olha, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Mas elas precisam ter chance de falar. Elas precisam ter um espaço aberto para se mostrarem. E quais são os segmentos hoje, assim, que as pessoas com deficiência, a gente tem esse relatório, são contratadas? Quais áreas, né? Em qualquer atividade econômica, as pessoas com deficiência podem ser contratadas, porque a lei não faz nenhuma distinção entre nenhum tipo de atividade econômica. Agora, elas são muito mais contratadas para atividades mais administrativas do que para atividades operacionais. Isso não precisa ser assim. Elas têm condição, se o ambiente de trabalho for adaptado, e a lei assim exige, a adaptação do ambiente de trabalho. É a vaga que se adapta à pessoa com deficiência, e não a pessoa com deficiência àquela vaga existente. Hoje a acessibilidade na maioria das empresas, ela é cumprida? Também não. Não, né? A gente precisa cobrar, e aí é uma questão do poder público, nós precisamos cobrar a acessibilidade de acordo com as normas legais, que seria da NBR 9050. Então, a gente precisa avançar na fiscalização e, obviamente, as empresas avançar na acessibilidade para poder receber essas pessoas. Por falar em fiscalização, haverá uma fiscalização aqui em Uberlândia. Como é que funciona esse trabalho? Exatamente. A gente vai aproveitar o seminário que vai acontecer hoje no Senac, a gente vai mostrar para as empresas estratégias de cumprimento de cota, possibilidades, parceiros. Então, a gente vai fazer uma manhã de bastante informação e a partir da tarde a gente vai começar uma fiscalização cobrando mesmo essa inserção dentro do mercado de trabalho, obviamente concedendo prazos dentro daqueles caminhos para quem quiser. Todas aquelas empresas que mostrarem a intenção de contratar, elas vão ter a opção de firmar termos conosco e de ter o prazo para cumprimento. E aí, depois disso, quem não cumpre, cabe multa, Patrícia? Cabe multa, sim. A multa ela é por vaga não preenchida na empresa. E essa multa varia de R$2.000 a quase R$4.000 por vaga não preenchida. Eu vou te contar o caso de uma menina chamada Alisca, que eu conheci no ano passado e que trabalhou como relações públicas num evento aqui em Uberlândia. E para mim, ela confessou, ela falou, Mônica, é muito difícil
né, pra gente. Ela está numa cadeira de rodas por uma doença degenerativa e foi simpaticíssima, recebeu a todos que vieram, não só de Uberlândia, mas da região, mas de todo o país, de uma forma muito competente, né? A gente precisa acreditar na competência dessas pessoas e se a empresa mesmo poderia até oferecer algum tipo de qualificação também? Exatamente. As empresas podem oferecer a qualificação profissional, inclusive através da aprendizagem profissional, que já é uma obrigação legal das próprias empresas. Então, elas já têm que fazer a aprendizagem profissional por uma obrigatoriedade legal. Então, por que não qualificar essas pessoas através da aprendizagem, uma vez que não há idade máxima para o aprendiz com deficiência? A gente pode ter aprendizes com 40, 50 anos. Os dados aqui da cidade de Uberlândia, nós temos em idade laboral, de acordo com o censo, 30 mil pessoas com deficiência. 30 mil pessoas? 30 mil pessoas. A cota daqui seria cerca de 3 mil. Então, a gente tem quase 10 pessoas para ocupar cada vaga aqui da cidade. Então, a quantidade de candidatos, de alescas por aí deve ser muito grande. Tomara que a gente consiga mudar essa situação, né? Com que certeza. as pessoas tenham mais essa consciência e que você volte aqui nos contando que esse número ampliou. Tomara. Né? A parte da fiscalização a gente vai fazer todo o possível, mas a gente conta com as empresas porque é elas que têm que contratar. Exatamente. E hoje você está às 8 horas da manhã, né? Daqui a pouquinho, no Senac, num evento que é gratuito, que as pessoas podem participar, justamente trazendo todas essas informações. Exatamente. Nós vamos ter um evento de 8 ao meio-dia, com várias palestras, com vários parceiros, com várias entidades que fazem qualificação profissional, intermediação de mão de obra, pessoas com deficiência no mercado para darem os seus depoimentos. Então, vai ser uma manhã de muita informação e muito conhecimento. Muito bem. E o Senac, para você participar, é importante. Você, né, dono de empresa que está acompanhando, você que é deficiente, quer saber muito mais, o Senac fica ali na Avenida Belo Horizonte, número 525, no bairro Martins. Vá até lá, converse com a Patrícia, converse com todos os outros profissionais que estarão lá levando informação para que a gente diminua o preconceito e abra as portas do mercado de trabalho. Patrícia, muito obrigada pela sua vinda aqui, viu? Obrigada a você pela oportunidade, agradeço muito. Quando voltar, por favor, venha conversar conosco. Com todo prazer. Patrícia Siqueira, que é auditora fiscal do Ministério do Trabalho em Belo Horizonte. Obrigada, viu, Patrícia?